Fala, meus queridos, bora para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Querido para falar de uma sequência de jogos do Cruzeiro que impressiona, algo que eu não imaginava. É um Cruzeiro que chega nessa reta final do Campeonato Brasileiro, depois do empate contra o Ceará, agora com foco todo na Copa do Brasil, porque ainda que há possibilidade de conquistarmos a segunda colocação, é verdade, ainda falta definir em termos matemáticos a terceira colocação, porque de uma forma ainda que remota, o Mirassol pode ultrapassar o Cruzeiro, apesar de não acreditar nisso. A campanha do Cruzeiro é algo de se louvar, é algo de nós reconhecermos e valorizarmos e muito, principalmente diante da expectativa que foi nos gerada deste mesmo Cruzeiro, praticamente o mesmo elenco depois do fim do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro que chega na Copa do Brasil sem depender dela para estar na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, porque já alcançou esse objetivo em um Campeonato Brasileiro que, sinceramente, a campanha que o Cruzeiro está fazendo, eu não imaginava, não sei você. Vamos aqui para os números. O Cruzeiro chega numa sequência de 40 jogos com só 3 derrotas. Vamos colocar aí na tela? Tá aí, ó. Eu fiz questão de trazer aqui para vocês a derrota para o Palestino por 2-1 na Copa Sul-Americana, lá no Chile, no dia 24 de abril de 2025. De lá para cá, o Cruzeiro engatou 40 jogos oficiais, com 37 desses 40 sem perder. Ou seja, somente 3 derrotas. Vamos passar jogo por jogo aqui? Depois, então, da derrota contra o Palestino, o Cruzeiro vence o Vasco da Gama por 1-0 lá em Uberlândia. Uma grande atuação do Cássio, que tinha falhado contra o Palestino lá no Chile. Depois o Cruzeiro engata uma vitória contra o Vila Nova, na terceira rodada da Copa do Brasil, 2-0 no Mineirão. Vence o Flamengo por 2-1 no Mineirão. Empata contra o Mushuc Runa, lá na altitude, com um time alternativo por 1-1. Retorna ao Brasileiro, vencendo o Sport por 4-0 na Ilha do Retiro. Vence o Palestino na Sul-Americana aqui no Mineirão por 2-1. Empata contra o Atlético no Mineirão naquele jogo em onde fomos bastante prejudicados pela arbitragem do Ramon Abate, empate por 0-0. O jogo de volta contra o Vila Nova de Goiânia, o Cruzeiro, que já tinha vencido por 2-0, vence por 3-0 agora, desta vez em Goiás. Vencemos o Fortaleza no Castelão por 2-0. Empatamos com o União Santa Fé no Mineirão pela Sul-Americana por 0-0. Vencemos o Palmeiras no Mineirão por 2-1. Empatamos com Vitória no Barradão por 0-0 naquele dilúvio, a última partida antes da parada do Super Mundial. Tem os 2 amistosos que não entram nessa conta dos 40 jogos pós a derrota contra o Palestino em abril. Retornamos do Super Mundial na vitória contra o Grêmio por 4-1. Ficava aquela dúvida, inclusive, né? Será que o Cruzeiro vai ter o mesmo desempenho antes da parada? Será que isso foi benéfico ou não? O Cruzeiro já volta goleando o Grêmio por 4-1 no hat-trick do Caio Jorge. Vencemos o Fluminense no Maracanã por 2-0, coisa que não acontecia há quase 20 anos. O Cruzeiro depois venceu o Juventude no Mineirão por 4-0, foi a Neoquímica Arena, empatou com o Corinthians por 0-0, e aí veio a primeira derrota depois do Palestino. Olha para você ver, a derrota em abril, depois de 3 meses, perdemos para o Ceará por 2-1 naquela derrota frustrante aqui no Mineirão. Empatamos com o CRB no primeiro jogo das oitavas finais da Copa do Brasil no Mineirão por 0-0. Fomos ao Engenhão e vencemos o Botafogo por 2-0. Fomos a Alagoas e vencemos o CRB e classificamos por 2-0, classificando para as quartas da Copa do Brasil. Perdemos no Mineirão, também outra derrota frustrante, por 2-1 para o Santos. Empatamos contra o Mirassol, muito desfalcado, o Cruzeiro estava nessa partida. Jonathan Jesus jogou de lateral direito e tomamos o gol aos 35 do segundo tempo. Quase ganhamos do Mirassol, que até então não perdeu no Campeonato Brasileiro como mandante. Só tem mais uma partida para poder fazer e é contra o Flamengo na última rodada. O Cruzeiro venceu o Internacional Mineirão por 2-1. Venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético por 2-0. Ganhou do São Paulo no Mineirão por 1-0. Voltou a vencer o Vespasiano no segundo jogo da Copa do Brasil, desta vez no Mineirão também por 2-0. Vencemos o Bahia na Arena Fonte Nova. Até então, o Bahia que não perdia dentro da sua casa 1 ano. E o Cruzeiro foi lá e venceu. A título de comparação,
Flamengo e Palmeiras, times que estão à frente do Cruzeiro, perderam na Fonte Nova logo depois desse jogo aí do Cruzeiro contra o Bahia. O Cruzeiro venceria o Bragantino aqui no Mineirão por 2-1, perdeu para o Vasco em São Januário por 2-0, empatou contra o Flamengo por 0-0 no Maracanã, um jogo em que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. Outro empate frustrante, desta vez contra o Sport, o lanterna da competição, dentro do Mineirão por 1-1. O empate contra o Atlético Mineiro na Toca 4, também por 1-1. Vencemos o Fortaleza no Mineirão. O Flamengo, por exemplo, contra o Fortaleza no Castelão, perdeu. O Cruzeiro em 6 pontos contra o Fortaleza ganhou 6. Empataria com o Palmeiras no Allianz Parque, outro jogo que fomos prejudicados pela arbitragem. Empate por 0-0. Vencemos o Vitória por 3-1 no Mineirão. Vencemos o Grêmio na Arena do Grêmio por 1-0. Jogo dificílimo. Vencer o Grêmio não é fácil. Tanto é que o Palmeiras foi lá recentemente e perdeu por 3-2. Cruzeiro empataria com o Fluminense, um jogo que o Fábio foi o melhor na partida. Empate frustrante contra o Juventude, mesmo muito desfalcado, por 3-3. O Cruzeiro muito desfalcado do meio para frente, né? Sem Matheus Pereira, sem Arroio, sem Christian, enfim. Venceríamos o Corinthians por 3-0 num jogo em que deu uma resposta de imediata ao seu torcedor, diante do péssimo resultado no Alfredo Jaconi. 3-0, nosso adversário da Copa do Brasil. Inclusive, no último sábado, Ceará 1, Cruzeiro 1, empate, ou seja, totalizando aí, 40 jogos desde o dia 24 de abril de 2025, 187 dias, mais de 6 meses. O Cruzeiro em 40 jogos ficou 37 sem perder. Perdemos apenas 3 vezes. Para Vasco no São Januário, para o Santos no Mineirão e para o Ceará também no Mineirão. O que eu quero dizer em relação a isso, até para já voltar aqui para mim, para trazer a minha opinião. Nós, quando pensamos nos pontos perdidos dentro do Campeonato Brasileiro, é frustrante realmente quando, inclusive, pensamos e vemos que foram contra equipes da parte de baixo da tabela. Mas assim como nós já falamos aqui no canal, o próprio Leonardo Jardim falou na última coletiva, teve pontos que nós não imaginávamos vencer ou conquistar e conquistamos. E outros acabamos perdendo. Fica a frustração realmente. Mas o próprio Flamengo e Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro, e eu já fiz esse exercício aqui com vocês no canal Cruzeiro Querido, até diante da expectativa de ambas as equipes, pelo alto investimento, profundidade de elenco, tempo de trabalho, frustrou mais o seu torcedor do que o Cruzeiro, o seu torcedor. O Palmeiras, por exemplo, não ganhou do Mirassol dentro de casa e perdeu no Maião. Nós vencemos o Mirassol em casa, empatamos no Maião, muito desfalcado, inclusive, como eu citei. Palmeiras, ele não conseguiu vencer o Bahia. Na verdade, em 2 jogos contra o Bahia, ele perdeu 6 pontos. Perdeu no Allianz Parque e perdeu na Fonte Nova. O Cruzeiro venceu 6 pontos contra o Bahia, tanto no Mineirão quanto na Fonte Nova. O Palmeiras empatou com o Vitória dentro de casa. O Cruzeiro venceu. O Palmeiras empatou no Barradão, com um pênalti inexistente no fim da partida, por 2-2. Na segunda rodada, o Palmeiras vence o Sport na Ilha do Retiro, com um pênalti inexistente sobre o Piquerez no fim da partida. O Palmeiras pegou o Flamengo em casa e perdeu. O Cruzeiro venceu. Entre outros pontos que o Palmeiras perdeu, e diante do investimento de quase 700 milhões de reais em contratação este ano, só está na posição que está, inclusive com a pontuação, porque foi muito beneficiado pela arbitragem, inclusive contra o próprio Cruzeiro. Cruzeiro este que venceu o Palmeiras no Mineirão e só empatou no Allianz Parque porque o senhor juiz Rodrigo Klein não teve como é que eu posso dizer, né? Para não tomar um processo. Não teve a coragem de expulsar o Gustavo Gomes naquele lance da expulsão que ficou nítido para todo mundo. O Flamengo já frustrou também muito mais seu torcedor em partidas dentro do Brasileiro do que o Cruzeiro, seu torcedor. O Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã no primeiro turno por 1-1, em uma rodada que o Cruzeiro, 2 rodadas antes, tinha goleado o Grêmio aqui por 4-1. O Flamengo, no retorno do Super Mundial, perdeu para o Santos, até então brigava na zona de rebaixamento. Perdeu para o Cruzeiro no Mineirão, empatou no Maracanã, sendo que o Alexandro, que já tinha amarelo ainda no primeiro tempo, fez falta para o segundo amarelo e não foi expulso. E o William, no final da partida, no segundo tempo, teve
a sua expulsão e o Cruzeiro mais uma vez prejudicado em um confronto direto. O Flamengo foi na Arena Fonte Nova, onde rodadas antes nós tínhamos vencido o Bahia e perdeu. O Cruzeiro venceu o Fortaleza no Castelão, o Flamengo perdeu para o Fortaleza no Castelão. Entre outros jogos, Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, na minha visão, diante da expectativa gerada, sabendo que seriam times que brigariam pelo título do brasileiro, diferente do Cruzeiro projetando para o início do campeonato, beneficiado pela arbitragem muito mais do que prejudicado, isso se foi prejudicado, está hoje o Flamengo, virtual campeão, a 6 pontos do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro atrás do Palmeiras 1 ponto. Em condições normais de arbitragens justas, o Cruzeiro seria o líder do Brasileirão. Mas são pontos que não voltam atrás. E o Cruzeiro foi também muito prejudicado pela arbitragem. Faz a compensação de pontos daquilo que foi nos tirado e aquilo que foi dado a Flamengo e Palmeiras com erros de arbitragem. Isso valoriza ainda mais a campanha do Cruzeiro diante desses números. Volto a repetir. Quando projetamos esse Cruzeiro no final do Campeonato Mineiro, da forma como foi eliminado para o América, ainda com o início de trabalho do Jardim, que tínhamos uma expectativa de melhoria, porém com um elenco que ele só teria contratações a partir de setembro, ele que chegou em abril. Contexto de chegar a um país diferente, entender o contexto, a preocupação. Nossa, será que ele vai entender como é jogar contra o Sport na Ilha do Retiro, o Fortaleza no Castelão? Até entender isso, cara, demanda tempo. E com o elenco que ele não montou, a campanha que ele está fazendo é algo que a gente tem que, valorizar e muito. Eu tenho visto uma pequena parte de cruzeirenses colocando em xeque, inclusive, dúvidas sobre o grande trabalho do Leonardo Jardim e os seus comandados. Eu sou daqueles de valorizar e muito. O Cruzeiro, então, em 187 dias, com um elenco que eu mesmo e você provavelmente, no fim do Mineiro, imaginamos assim, um ano que começou com uma grande expectativa, estamos vendo que o elenco é muito desequilibrado. Perdemos somente 3 em 40 jogos. São 24 vitórias, 13 empates, 49 gols feitos, 19 gols sofridos. Este é o Cruzeiro, que muitos ainda tentam desmerecer e que ainda pode conquistar um título importantíssimo, o da Copa do Brasil. Pavimentando um caminho aí, mesmo com abismo de profundidade de elenco, abismo de investimento, mesmo sendo prejudicado pela arbitragem, isso comparando a Flamengo e Palmeiras. Tem feito aí algo que, como eu disse, é para louvar. Precisamos melhorar? Sempre em busca de melhoria. Mas tentar desmerecer essa campanha do Cruzeiro é algo que me deixa muito preocupado, principalmente quando parte, como eu disse, de uma pequena parte da torcida do Cruzeiro. Gostou do vídeo? É novo por aqui, não é inscrito? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo e hype esse vídeo para que você possa continuar fazendo nós crescermos aqui na plataforma. Tamo junto, um grande abraço.